Bom, a gente está aqui falando sobre essa questão da criança interior e tem um livro que é muito interessante, muito bacana, que é este livro aqui, Volta ao Lar, de John Bradshaw. Acho que é assim que pronuncia. É Volta ao Lar, como resgatar e defender a sua criança interior, da editora Rocco. Rocco, não sei exatamente a pronúncia. Mas tem umas questões muito interessantes aqui sobre a criança interior. E tem o capítulo um que ele conta, o autor conta um pouco da história dele, da infância, e como isso atrapalhou a vida dele em uma determinada situação. Esse, na verdade, é o nosso objetivo aqui, né? Ver como que a criança, ela, que, ela influencia na nossa vida, no nosso dia a dia, nas situações. E nesse capítulo um, cujo título é Como sua criança interior ferida contamina a sua vida, ele traz um relato da sua história pessoal. E tem essa frase que ele começa, de Harvey Jenkins, eu acho que é assim pronuncia. Ele fala assim: uma pessoa dominada por antigos sofrimentos diz coisas que não são pertinentes, faz coisas que não funcionam, não consegue enfrentar a situação e é sujeito ao sentimento terrível de que não tem nada a fazer com o presente. Então, há coisas que a gente acaba fazendo que a gente não sabe exatamente por que faz, coisas que não se encaixam naquele momento. Você gritou, você brigou, você se fragilizou em determinado momento, você chorou, você se descontrolou, você saiu daquele estado consciente, regrediu a um estado infantil e você não sabe exatamente de onde veio. E muitas vezes isso advém de sofrimentos antigos, coisas que estão lá dentro de você que você vivenciou na infância. Então o autor ele conta a história dele, que é um episódio que aconteceu isso. Eu mal acreditava que pudesse ser tão infantil. Estava com 40 anos e tinha esbravejado e gritado até deixar todos, minha mulher, meus enteados e meu filho, apavorados. Então entrei no meu carro e os deixei. Ali estava eu, sozinho em um motel, no meio das nossas férias na Ilha do Padre. Eu me sentia muito só e muito envergonhado. Quando procurei me lembrar dos acontecimentos que provocaram aquela explosão, não encontrei nada. Estava confuso. Era como acordar de um pesadelo. Mais do que qualquer coisa, queria que minha vida de família fosse repleta de calor humano, de amor e de intimidade. Mas esse era o terceiro ano que eu explodia durante nossas férias. Eu já os havia abandonado emocionalmente outras vezes, mas nunca fisicamente. Então aconteceu algo que ele estava, meu Deus, o que aconteceu comigo? Era como se eu estivesse em um estado de alteração do consciente. Meu Deus, como eu mediava. O que estava acontecendo comigo? O incidente da Ilha do Padre ocorreu em 1976, um ano depois da morte do meu pai. Desde então descobri as causas dos meus ciclos de raiva e afastamento. A primeira pista importante que ocorreu na estrada da Ilha do Padre. Sentado sozinho, envergonhado naquele horrível quarto de motel, motel seria o hotel para nós. Comecei a lembrar vividamente de cenas da minha infância. Lembrei de uma véspera de Natal quando tinha uns 11 anos e me vi deitado no quarto escuro com a cabeça sob as cobertas, recusando falar com meu pai. Ele tinha chegado tarde em casa, levemente embriagado. Eu queria puni-lo por estragar nosso Natal. Não podia expressar verbalmente minha revolta, porque haviam me ensinado que era um dos pecados mortais, especialmente quando dirigido aos pais. Como um cão faminto no porão, desesperado de fome, transformou-se em raiva feroz. A maior parte do tempo eu aguardei cuidadosamente. Eu era um cara legal. Era o melhor pai que existia, até não poder mais suportar. Então me transformei em Ivan o Terrível. O que eu vim a compreender foi que aquele comportamento nas férias eram regressões espontâneas no tempo.
Quando estava esbravejando e punindo minha família, afastando-me dela, eu estava regredindo à minha infância. Quando engolia minha raiva e a expressava da única maneira que uma criança podia expressar, afastando-me de todos. Agora adulto, quando passava a crise de afastamento emocional, o físico, sentia-me exatamente como o garoto solitário e envergonhado que tinha sido. O que compreendo agora é que quando o desenvolvimento de uma criança é interrompido, quando sentimentos são reprimidos, especialmente sentimentos de raiva, de mágoa, a pessoa torna-se um adulto com uma criança zangada e magoada dentro dele. Essa criança contamina espontaneamente o comportamento do adulto. A princípio, pode parecer absurdo que uma criança possa continuar a viver no corpo de um adulto, mas exatamente o que estou sugerindo. Acredito que essa criança interior, negligenciada e ferida no passado, é a maior fonte de infelicidade humana. Até o momento em que recuperamos, ela continuará a agir mal, contaminando nossa vida de adultos. Eu gosto de fórmulas mnemônicas, por isso descrevo alguns dos modos pelos quais a criança interior ferida contamina a nossa vida. Usando a palavra contaminada. Cada letra significa um dos modos de sabotagem da vida adulta pela criança. No fim deste capítulo, você encontra um questionário. Blá, 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 blá. Então, tem a palavra aqui, ó. Contaminado. Daí tem como que vai contaminar a vida do adulto. As consequências dessa criança que habita dentro de você, que foi calada, que não teve os comportamentos necessários ali, que não teve as reações necessárias, mas foi engolido por situações de abuso, de violência ou de qualquer outra situação cuja a interpretação da criança tenha sido nociva. Não pode gerar codependência, comportamentos ofensivos agressivos, distúrbios narcisistas, problemas de confiança, repetição do comportamento infantil externo ou internamente, crenças em magia, distúrbios de relacionamento, comportamentos indisciplinados, comportamentos viciados compulsivos, distorções do pensamento e vazio. O vento que está muito forte, está batendo a porta aqui. Então essa é uma história interessante que o autor conta dessa explosão de raiva dele. Ele fala, pô, eu era um cara legal, um pai bacana, mas algumas situações vinha uma raiva que ele não sabia de onde, dos porões da alma dele, que remetiam à situação da infância que ele viveu, onde ele calou a voz dele diante do pai que havia estragado, segundo a interpretação dele, estragado o Natal, que chegou embriagado. E ele se calou porque ele foi ensinado que não poderia falar nada para os pais. E de fato, na nossa mente, os pais foram colocados como deuses sagrados, e você não pode falar, você não pode expressar nada. E ele acabou calando isso, não pôde expressar aquilo, e virou um monstro dentro dele que se manifestava em algumas situações que ele não gostaria que manifestasse. Então ele fala, eu queria estar passando as férias com a minha família, com minha mulher, enteados, mas de repente algo acontecia, uma explosão. Isso é a manifestação da criança dentro dele. A gente chama de criança interior, dessa carga emocional infantil não elaborada, não resolvida. Então esse é um exemplo. E daí ele fala que isso, nessas questões podem gerar algumas consequências negativas. Agora eu quero ver aqui, passar para vocês um outro trecho de um outro livro que é Sobrevivência Emocional, as dores da infância revividas no drama infantil. Sexta edição, Rosa Cooker, editora Ágora. E ela traz também essa questão da criança interior, alguns casos, alguns pacientes, isso que eu quero ler aqui para vocês. Mas antes, quero ler este poema de um autor desconhecido.
deste capítulo 1 aqui. Como sobrevivem emocionalmente seres humanos? Daí tem esse poema que é interessante. Diz assim: ele, a quem eu dou meu nome, está chorando em sua cela. Eu ando sempre ocupado, construindo uma parede em sua volta. E ao mesmo tempo em que esta parede sobe, dia após dia, em direção ao céu, vou, perdendo a visão do meu verdadeiro ser em suas escuras sombras. Orgulho-me desta grande muralha. Eu a reforço com pó e areia, com medo de que nem um mínimo buraco seja deixado para aquele que carrega meu nome. Como resultado desse cuidado todo, vou perdendo a visão do meu verdadeiro ser. Autor desconhecido. É interessante que ele fala que vai construindo essa muralha para proteger algo. Tem essa criancinha aqui do lado. Para proteger, muitas vezes, a nossa criança ferida, machucada. A gente vai criando uma persona que a gente vai ver no decorrer dessa aula, sobre os arquétipos, a persona, a máscara, aquilo que a gente vai colocando, a gente vai cobrindo, colocando cobertas para uma proteção, uma forma de defesa. E é interessante que ele coloca aqui: reforço essa muralha com pó e areia. Mas veja bem, pó e areia é algo frágil. A gente tenta encobrir as nossas fragilidades, essas dores, essas vivências sofridas, desprazeres, enfim, tudo isso que compõe esse lado sombrio, que muitas vezes tem a ver com esse aspecto infantil que a gente viveu na infância, uma criança sofrida, envergonhada, a gente tenta encobrir isso e levantar essas muralhas com pó e areia, mas pó e areia, daqui a pouco bate o vento e isso cai, isso não se sustenta muito. Isso não se sustenta muito. E logo isso começa a aparecer, que nem isso que a gente viu ali do autor do livro. Ele está lá, ele tentou sustentar aquilo por muito, aquela raiva lá dentro por muito tempo, mas ele não pôde suportar. Chega uma hora que essa areia e esse pó que a gente tenta encobrir cai e vai aparecer em situações, vai aparecer na tua relação com tua esposa, com teus filhos, na fila do mercado, no trânsito, enfim, vai transparecer. E nesse livro aqui, ela fala o seguinte: há algum tempo tenho me deparado com questões clínicas que instigaram minha curiosidade e resultaram nesse trabalho. A primeira delas refere-se ao fato de que, após certo tempo de terapia, podemos perceber a existência de algumas cenas nucleares que, tal como um ímã, parecem atrair as associações do paciente. Parecem ser cenas matrizes em que algo fundamental se estruturou inicialmente como defesa de uma situação traumática e, com o uso e o passar dos anos, acabou fazendo parte da identidade básica e do caráter do paciente. Vou descrever brevemente 4 casos clínicos para exemplificar o que estou tentando enfocar. Então, que nem no exemplo passado ali que a gente falou do autor do livro, do Volta ao Lar, existe uma cena nuclear que transpareceu na vida dele. E aqui agora tem o paciente A. É um empresário bem sucedido, 34 anos, deprimido por problemas no casamento. Queixa-se que desde o nascimento do seu primeiro e único filho, a esposa não lhe dá a atenção que ele quer. Tem acessos de violência física e não consegue contê-los. Arrebenta objetos da casa e chega a bater na esposa. Numa das cenas que frequentemente traz com suas associações é madrugada. Tem 5 anos, ouve o pai bater na mãe. Em outra cena, tem 4 anos, a mãe está cozinhando e ele fica atrás dela querendo colo. Os irmãos mais velhos riem dele, chamando de maricas. Então, por detrás dele, adulto agora, com 34 anos, adulto entre aspas, ele está batendo na esposa, está exigindo atenção da esposa, e as cenas nucleares estão ali por detrás, onde ele tinha 5 anos de idade, o pai batia na mãe, ele queria a atenção da mãe também, a mãe não dava atenção, os irmãos chamavam de marica, então, e tudo isso está ali por detrás dos comportamentos atuais. E a paciente B
ou paciente B, é uma mulher extremamente bonita, de 25 anos, que vive num quase total isolamento social, queixando-se de depressão e de perseguição por parte de colegas, que rivalizam com ela. Profissionalmente, está sempre mudando de emprego, pois sente uma compulsão para namorar com os chefes. E pouco tempo depois é mandada embora. Diz que quer se casar e ser rica. Dentre as cenas nucleares que ela traz, destaco duas. Na primeira, tem 6 anos. Mora com os avós maternos e sua mãe, que é mãe solteira e empregada doméstica. Vem visitá-la aos domingos. Estão todos almoçando e a mãe se põe a querer lhe ensinar bons modos à mesa, modos que ela aprende na casa dos patrões. A paciente sente-se inferiorizada diante dessas pessoas que a mãe admira. Na segunda cena, tem 5 ou 6 anos e vai pedir a bênção para o avô, antes de dormir. Sabe que o avô não lhe dará a bênção, pois ele sempre dizia que jamais abençoaria a filha bastarda de uma mãe que não prestava. Nessa cena, o avô novamente a humilha, repetindo o maltrato. Então, essas são as cenas que estão por detrás ali do isolamento social dela, estados depressivos, sensação de perseguição por parte dos colegas que rivalizam, os namoros constantes com os chefes, enfim, tudo isso aí está por detrás. Daí a autora aqui continua, tem outros pacientes ali, mas não vou entrar nessa questão. Pois bem, esses 4 pacientes sofreram formas variadas de abuso infantil. O paciente A via seu pai bater na mãe. A paciente B ouviu durante toda a infância que sua mãe não prestava e ela tampouco. Então, são questões que estão aí por detrás. Essas 4 pessoas também repetem, cada uma a seu modo, o drama infantil. O paciente A bate na esposa, o B tornou-se a mulher que não presta. Então, tá repetindo. Na vida adulta, as 4 crianças submetidas de outrora tornaram-se adultos poderosos que batem, brigam, manipulam e matam, simbolicamente, pessoas. O que se passou? Por que essas pessoas repetem ativamente aquilo que sofreram passivamente na infância? O que acontece no psiquismo humano e que marca tão fortemente essas cenas, e não outras lembranças, em que as mesmas pessoas talvez tivessem sido bondosas e gentis? Por que é tão difícil para o paciente mudar a sua conduta, mesmo que ele já tenha compreendido a repetição? Seríamos nós, humanos, como as aves, fazendo imprint de situações emocionais e correndo o resto da vida atrás de bolas de tênis, pensando que são nossas mães? Aqui faz uma metáfora aqui do imprint de gansos, está aqui na nota de rodapé, do Konrad Lorenz, do Prêmio Nobel de 1973, realizou um experimento com gansos, descobrindo que as primeiras experiências vitais desses animais criam padrões de comportamento que duram por toda a vida. Então, ele está fazendo aqui uma ligação desse imprint, que nós estaríamos sendo como gansos, que a gente produz essas repetições de comportamento, cria padrões desde a infância. Por outro lado, quando convido esses pacientes a dramatizarem suas cenas e começamos a pesquisar o locus, o estado nascente e a matriz de suas dificuldades atuais, acabo sempre me deparando com um conjunto de fatos que me deixa intrigada. Essas cenas ocorrem na primeira infância, em geral antes dos 7 anos de idade. O conteúdo do drama que trazem é frequentemente de uma criança sendo frustrada ou punida por algum desejo, travessura, ou uma criança vendo alguém em casa sendo desrespeitado, violentado por um adulto que exerce e abusa do poder que tem. Existe um enorme desequilíbrio de forças e tudo que a criança pode fazer é assistir passivamente a cena e submeter ao poder adulto. Bom, então é isso que eu queria passar aqui nessa introdução, trazer esses 2 livros
Volta ao lar e a sobrevivência emocional e esses exemplos desses pacientes sobre a criança interior, para nós começarmos a pensar sobre essa criança que nos habita e que promove comportamentos que vêm à tona em determinadas situações. Ok?